Olá, João Vitor Vorobleski, estudante de psicologia, e nesse vídeo vamos falar sobre 3 palavrinhas muito importantes, que é o determinismo, a singularidade e a generalização. Então, o que acontece? O que é o determinismo? Então, o determinismo é aquela atitude de você acreditar que alguém vai ser algo já determinado devido a fatores anteriores, ou que algo vai acontecer inevitavelmente devido a fatores anteriores. Por exemplo, um indivíduo nasce em uma comunidade pobre, inevitavelmente ele vai ser um criminoso. Isso é um determinismo que dentro da psicologia é simplesmente inaceitável, não há cabimento algum para determinismos, apesar de algumas teorias aí puxarem algumas determinações, mas enfim, não é algo cabível determinismo, e mesmo diante da população, das pessoas de maneira geral, nós devemos compreender que nada é determinado a partir do nascimento. Então existe sim uma grande probabilidade de certas coisas, nada é determinado. Então nada é devido a fatores anteriores. As coisas são porque nós nos construímos deste modo. E aí a questão da singularidade entra aí. Então o que é a singularidade? É a questão de que devemos entender de que cada indivíduo é único. Então a forma como aquele indivíduo vê o mundo, a forma como ele age, a forma como ele responde aos estímulos do mundo vão ser fatores formadores de sua construção psíquica, serão fatores formadores do seu convívio social e de tantos outros aspectos da sua vida. Então nada vem determinado do nascimento. Assim, influências fortes, obviamente não podemos ignorar questões genéticas, não podemos ignorar questões sociais, mas não são determinantes, são fatores influentes. Então, por exemplo, há uma grande chance de, se meu pai é loiro e minha mãe é loira, de olhos claros ambos, o filho, ou seja eu, nasça loiro de olhos claros. Mas, quem sabe, se por exemplo um parente anterior da minha mãe ou do meu pai tinha descendência africana ou descendência bugre, talvez nasça um filho negro de olhos castanhos de dois loiros de olhos claros. Então nada é determinante, existem muitos fatores influentes que muitas vezes não está a nosso conhecimento todas as influências, e existe uma constituição do indivíduo. Então, se mesmo na biologia, que é o exemplo anterior citado, ainda não é determinante, existem possibilidades e possibilidades, imagina em relação ao psiquismo humano, que é algo tão complexo e tão cheio das suas estradas e opções. Então não podemos cair na hipocrisia de afirmar que porque, por exemplo, um indivíduo nasceu em uma família conturbada, ele necessariamente vai ser uma pessoa com distúrbios ou com problemas. Talvez ele tenha seu próprio modo de ver essa família, e esse seu modo de ver ele dê conta e não tenha problema algum na sua vida adulta. Então nada é determinante, ainda mais se formos pegar por um viés mais sartreano de existencial, onde Sartre diz que nós nos construímos desde o momento em que nascemos até o momento em que morremos. Nós morremos nos construindo, nos modificando. Então, se pegarmos esta teoria, mais ainda que não se cabe determinismo algum, a todas as teorias, sejam quais forem, cabe a noção de singularidade. A psicanálise, mais do que todas, tem essa noção de que o indivíduo é único e tem que se respeitar a singularidade de cada indivíduo. E aí nós temos as generalizações. Então também é necessário se tomar cuidado com generalizações. Existem generalizações, mas também existem exceções, e existem sempre aquela questão dos que escapam à regra. Então não se pode jamais fazer generalizações de uma maneira descabida e descuidada. Então é necessário entender
que, por exemplo, eu generalizar que toda criança que nasceu em famílias com pais agressores serão crianças com problemas, isso é uma generalização que não tem cabimento, porque sempre existirá aquele indivíduo que vai superar tudo isso e não vai ser um indivíduo com problema. Sempre existirá, por exemplo, aquele indivíduo que se desvia do padrão estabelecido dentro daquele ambiente. Então as generalizações, elas são úteis em certos aspectos. Então quando se fala, por exemplo, em média, a média de tal coisa é tal, isso é uma generalização. Isso é uma total generalização. E vemos que em vários aspectos na sociedade são generalizações que muitas vezes são úteis, nos trazem alguma coisa, nos agregam alguma coisa. Mas na área de psicologia, a generalização ela é mais do que necessário ser cuidadoso, porque realmente, como o indivíduo ele é muito específico, ele é ele, ninguém mais, as generalizações podem acabar caindo em erros bem complicados. E aí também se traz a questão do próprio trabalho em grupo, o quanto também tem que ser cuidadoso na questão de trabalho em grupo, porque tem que se cuidar também para não se fazer uma generalização, para não atender o grupo todo como se fosse uniforme, porque nenhum grupo é uniforme. Cada sujeito se destaca de um modo, cada sujeito tem o seu modo de agir, pensar e ser. E é necessário se respeitar essa singularidade de cada indivíduo. Dentro da psicologia, mais do que em qualquer área, nós temos que ter uma plena consciência e um manuseio muito adequado dessas três questões, do determinismo, da singularidade e da generalização, e saber que todas têm aplicação em algum lugar, mas todas têm uma gama de problemas que acompanham e que devem ser pensados e muito bem trabalhados. Principalmente quando se fala em relação ao determinismo, que é algo que quase que nem cabe dentro da psicologia, pois nós temos, mais do que qualquer outra profissão, a obrigação de entendermos que o sujeito ele não está determinado desde o nascimento a nada. Ele pode sofrer fortes influências do ambiente, ele pode sofrer fortes influências da sociedade, ele pode sofrer fortes influências da família, mas ele não vai ser especificamente algo por causa disso. Ele vai ser o que ele mesmo se construir a partir de todos esses estímulos e a partir de todos esses efeitos. E é exatamente devido a isso que dois indivíduos que nasceram na mesma família, em uma mesma época, são irmãos gêmeos, vivem em uma mesma sociedade e se tornam dois indivíduos totalmente distintos, com profissões diferentes, com personalidades distintas e muitas vezes com a compatibilidade com a sociedade, com a cultura e com a legislação dessa sociedade totalmente distintas. Então muitas vezes dois indivíduos que nasceram na mesma família, se criaram no mesmo bairro, tiveram as mesmas vidas semelhantes, um deles vai se tornar um potencial criminoso, um assassino, um ladrão, o outro vai se tornar alguém que a sociedade vê com distinção, como por exemplo um médico, um empresário, um advogado. Não estou dizendo que um seja melhor que o outro, mas são conceitos sociais. A sociedade geralmente vai aceitar melhor um médico do que um assassino. Mas devemos entender que esses dois indivíduos tiveram uma criação semelhante, viveram em uma mesma comunidade e tiveram famílias iguais. Será? Será que a forma que esses indivíduos veem a sua família, a sua comunidade, o local onde eles moram é igual? Não é. Porque cada um tem a sua singularidade. E é isso que os leva a serem distintos. É isso que leva duas pessoas submetidas às mesmas condições serem diferentes uma da outra. Porque elas são diferentes. Elas são duas pessoas, elas não são uma. Elas são pessoas com suas singularidades, sua própria maneira de ver o mundo, sua própria maneira de agir no mundo. Então isso vai ser formador do indivíduo. Nada é determinado. Obrigado a todos por assistirem esse vídeo, cliquem em gostei para nos ajudar a destacar o vídeo, se inscrevam no canal, importante para mim, importante para vocês, para mim destaca o canal, para vocês encontram tanto o vídeo quando quiser rever, quanto encontram também outros vídeos do canal e também conseguem se atualizar quanto às novas postagens. Até um próximo vídeo.